Olá a todos do canal Ótimas Notícias. Paulo SC vem com autorização sobre pagamentos, e está acontecendo tudo no sigilo. Estamos todos felizes. Sou Eduardo Belmont, gestor-diretor financeiro responsável por respeitar todas as autoridades governamentais. Nosso foco é receber nossos valores, sendo adiantamento ou integral. Vamos ao áudio. Podem compartilhar esse áudio. Hoje é a quarta-feira, dia 30 de abril, agora são 22 horas e 10 minutos, passando um pouquinho da hora que eu queria ter feito. Bastante difícil ter informações, bastante complicado tem sido. O que foi possível apurar é que tem muitas pessoas com boa vontade, com intenção de resolver toda essa espera. Foi possível apurar que tem muita gente também sofrendo. Independente de algumas pessoas que não acreditam no que eu digo, isso é normal que aconteça, quando eu digo que eu sofro pelo sofrimento das pessoas. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que me vê com outra visão completamente diferente. E eu não posso fazer nada a não ser respeitar o pensamento dessas pessoas. Mas o fato é que eu me incomodo com isso, dessa demora, desse sofrimento, e eu indiretamente também sou prejudicado financeiramente, porque quando eu peço ajuda, eu dou muito desses valores, eu faço ajuda. E isso oportunamente, eu já disse, vou provar. Muito bem, agora não teria como mostrar. Tem que ver como fazer, não dá para mostrar o nome das pessoas, tem que mostrar um extrato sem mostrar o nome das pessoas para quem foi passado. Então, mas tudo isso depois advogados vão ver, depois o pessoal da contabilidade vai me ajudar. Porque, como se diz brincando, né, eu gosto daquele estilo mata a cobra e mostra o pau. Eu gosto de brincadeiras, eu encaixo as brincadeiras, mas eu gosto de fazer tudo com seriedade. Então, eu entendo que as pessoas têm irritação, que muita gente tem raiva, que tem gente que me odeia. E isso tudo é compreensível. Infelizmente, a maioria das pessoas estão mandando elogios o tempo todo. Muito obrigado pela compreensão. Quem não entende a situação de eu continuar gravando, na verdade, eu também não entendo. Hoje eu ainda disse para uma amiga, eu acho que eu não tenho neurônios, eu acho que eu tenho só areia na cabeça. Porque eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho enxaqueca, não altera a pressão, não altera meu batimento cardíaco. Quando eu estou um pouco nervoso, um pouco agitado, eu paro um pouco, faço uma oração, escuto um hino, uma música, vejo um videozinho e pronto, e vou de novo. Eu durmo bem à noite. Então, o que me dá às vezes é gastrite. Eu tenho ali um comprimido grandão ali que eu mastigo ele e pronto, passa a gastrite. Lá de vez em quando me dá coceira nos braços, coço um pouco ou passo um álcool nos braços e pronto, se foi a coceira. Aquele problema que... como é que eu vou falar? Gosto de falar a palavra. Problema da tia, sabe? A tiareia. Aquilo faz tempo que não me dá mais. Isso me atacava às vezes por causa do sistema nervoso. Então eu tenho um sistema nervoso diferente do normal das pessoas. Tá? Eu não entro em pânico, não entro em depressão, mas não é fácil. E eu tenho toda a convicção que isso é pela oração das pessoas, é pela minha paixão por ajudar pessoas. Então tem gente que diz assim, mas como? Você recebe dinheiro e dá para outros para ajudar outros. Eu não sei ir dormir de noite e alguém que ficou sem o remédio, alguém que ficou sem comida e eu com dinheiro na conta. Eu não sei fazer isso. E não é agora. Eu sempre fui assim. Eu nunca consegui acumular dinheiro para mim. Nunca consegui acumular patrimônio. O máximo que eu consegui foi uma casa. Então, o que eu entendo ser, para mim, é normal. E na minha família tem essa característica. Não sou só eu. Então, se alguém se sente ofendido porque acha que mandou dinheiro e eu passo para outros, eu digo assim, ninguém está sendo forçado a nada. Eu peço ajuda.
quem de coração, e hoje ainda num áudio eu ainda falei, se não comprometer o seu orçamento familiar, as suas questões familiares, as suas finanças, e puder me ajudar, fique à vontade, eu agradeço. É assim que eu faço. E quem me acompanha sabe que há muito tempo eu faço assim. Eu entendo que isso aqui que nós estamos participando é algo diferente, é um treinamento, é uma mudança de hábito, mudança de costume, mudança de jeito de viver. E muitos entenderam isso e estão muito bem preparados para o novo tempo. Outros não entenderam. Outra questão que muitos ficam questionando, eu fico sabendo por terceiros que em alguns grupos dá briga por causa disso. Então, grupos abertos para participação, muitas vezes tem confusão, porque dizem assim, o Paulo fica sempre gravando, dando informação, dando data, não acontece. Gente, o que eu percebo, a maioria das pessoas normais, centradas, praticamente todas elas querem ter alguma informação. Dentre essas, a grande maioria percebeu a minha sinceridade. Uma minoria tem dúvida. E uma minoria menor... minoria menor é bravo, né? Agora eu já falei. Mas uma outra minoria dentro da minoria dos que têm dúvida são os que não acreditam. Mas a maioria esmagadora, eu vejo as respostas, as saudações no meu WhatsApp aqui, as mensagens de gratidão. Por quê? Porque quando ninguém grava, todo mundo fica apavorado buscando informação. Acontece que tem gente que está em grupos que a informação é só confusão. Num grupo aberto, tem 3, 4, 5 informações, 6 informações diferentes no mesmo dia. Então, quem gosta de confusão fica nesses grupos abertos, pegando confusão e colocando confusão na sua cabeça. Aí, quem entendeu que nos meus grupos que são fechados, a informação é só minha, não dá margem para confusão, para briga nos grupos, mesmo que alguém não goste dos meus áudios, mas estão ali. Tem gente que já me disse, Paulo, abre um grupo pra gente fazer um debate, pra gente fazer... Não. Tá ali é porque quer escutar os meus áudios. Se não quer escutar os meus áudios, a porta da rua é a serventia da casa, dizia o papai. Então quem tá ali é porque quer a minha informação. Simples. Então o que é a informação? Aconteceram enganos novamente. É difícil precisar quem, se foi fulano, cicrano ou beltrano. É difícil, mas é possível ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo com muita proximidade de ser a verdade. Então, isso é o que muitos não entendem, como que eu venho fazer áudios e faço certas afirmações às vezes, e daí não dá certo e eu continuo gravando, porque eu entendo que as pessoas merecem ter informação. E eu busco, tanto que eu tinha a ideia de fazer esse áudio ali pelas 9, 9h30 da noite. Só agora que eu consegui fechar uma conclusão sobre o que está acontecendo. E como amanhã é feriado e muitos amanhã não trabalham, parabéns aos trabalhadores brasileiros. Amanhã é o dia dos trabalhadores, não é o dia do trabalho, hein? Então, muitos podem ficar mais tarde para escutar meu áudio. Na verdade, muitas pessoas que não gostam dos meus áudios atacam, criticam, é porque é uma ponta daquilo que se diz olho de sogra. Então, olho gordo. Muitas pessoas não conseguiram fazer uma comunicação, não conseguiram conquistar a empatia das pessoas, ou então são pessoas que têm raiva do meu jeito de comunicar, da minha crença social, da minha fé, das minhas manifestações. Tem gente que tem raiva, e por essa raiva que eles têm, aí eles passam a ter inveja. Então, eu falei de olho de sogra aqui, gente, isso é brincadeira, tá? Não tenho problema com sogras. Aliás, a sogra, eu sempre digo assim, pessoa maravilhosa, a sogra da minha esposa, não, agora eu estou separado.
Mas essa senhora era a sogra da minha esposa. Pensem numa sogra bacana, tá? Mas então, é por causa que as pessoas ficam fechadas, bitoladas no pensamento, elas acumulam raiva, elas entendem que a implicância com alguém é mais importante do que buscar nas entrelinhas o que podem aproveitar do áudio do Paulo de Santa Catarina. Eles não querem, eles simplesmente têm bronca, têm raiva, não gostam. E espalham essa bronca para outros, ou tentam espalhar. Tem gente que não aceita, tem gente que pela amizade comigo, pelo carinho, pelo respeito mútuo que a gente tem pessoas que entram em briga para me defender. Aliás, nem deveriam brigar, não adianta, cada um tem o seu momento de despertar. Não adianta brigar, não se consegue forçar alguém a mudar o pensamento. Mas nós estamos num momento, sim, em que é a seguinte avaliação que eu faço. Houve sim enganação, talvez aconteceu. Eu queria dizer engano e falei enganação. Talvez é porque de fato tenha havido enganação. Talvez tenha havido líderes que de fato sabiam que não estava pronto e enganaram. Passaram informação falsa. E eu, sem querer, falei a palavra enganação. Deus está no comando de tudo, né, gente? Mas vamos lá, vamos pelo lado otimista. Vamos olhar o lado bom da humanidade, que é a criação de Deus. E que Deus está em cada um. Pena que alguns não aproveitam isso, não sentem isso, não vibram isso. Deus na sua alma, na sua mente e no seu coração. Tem uns que vibram pelo mal. Mas vamos lá. Vamos apostar no lado bom da humanidade. Vamos deixar a palavra, o termo, esse de enganação. Vamos deixar de lado. Vamos pensar que houve engano de lideranças, de gestores importantes. Tem informações circulando de que agora, essa hora da noite, liberaria valores para amanhã gastar. Gente, pura verdade, eu vou ser bem sincero com vocês. Talvez vocês não acreditem, mas está difícil para mim continuar isso, tá? E além de estar difícil, não é fácil. Então volta e meia eu penso assim, hoje vai dar certo, porque o fulano me disse, porque o ciclano me contou. Então, hoje, ou eu fico louco ou eu fico rico. Não tem acontecido nem uma coisa nem outra. Infelizmente não fiquei rico e infelizmente não enlouqueci. Mas eu gostaria muito de amanhã comemorar dinheiro na conta. E se não fosse na conta das pessoas, daí eu pediria 1.000 para um, 1.000 para outro, 1.000 para outro. R$500 para cada um. Se não tivesse dinheiro na minha conta, eu iria festejar adoidado. Sabe? Não, adoidado não. Assim, com normalidade, eu iria festejar. Mas eu não espero por isso, não. Desculpem a sinceridade, não espero para esse fim de semana. As minhas informações é que haviam ainda procedimentos no Comando Internacional das Operações. É só o que eu arrisco dizer. Eu já disse que eu tenho informações que vêm das mesas e acima das mesas. Comando acima das mesas. Tá? Então, de organismos nos Estados Unidos. Eu tenho informações. E aí, quem não acredita nisso, paciência, não tem problema. Tem problema se não acreditam. Aliás, agora me veio uma pergunta. Quem não acredita em mim nos meus áudios, por que fica escutando e criticando e atacando? Interessante, né? Talvez estão escutando porque sabem que tem pelo menos uma parte de verdade, mesmo desconfiando, sabem que pelo menos uma parte de lógica tem, só que como não gostam de mim, ficam falando mal de mim. Eu acho que talvez seja isso. Já pensou? Porque se não gostam de mim e dizem que eu não falo a verdade, que eu estou só enganando, por que escutam os meus áudios?
Gente, cadê o SAMU e a camisa de força? Caramba, agora que eu nunca tinha pensado nisso. O fato é que está assim, sem falar de dia, de hora, de data, nada. Nem de hora, nem de horário. Não vou falar nem a hora, nem horário, nem dia. Mas o fato é que a informação que eu tenho é que está sendo concluído a nível internacional. Tá? Não depende de Brasil, não é ninguém dentro do Brasil que libera, que dá autorização, nem homem nem mulher. Existem duas pessoas, para todo o planetinha Terra, existem duas pessoas, são elas que decidem. E a observação dessas duas pessoas hoje é que falta determinados procedimentos que estão acontecendo e é para terminar até sexta-feira. Então agora podem divagar o pensamento e tirar a conclusão que quiserem. Aqueles que eu ofendi, se eu ofendi, me desculpem. Aqueles que estão irritados, não foi minha intenção. E aqueles que estão irritados só porque tem bronca, pense. Nunca é tarde para parar e pensar. Meditar, buscar a paz interior, pedir a Deus. E talvez muita coisa pode mudar no seu coração, na sua mente, no seu pensamento. Tá? Tenham uma boa noite, o melhor possível para todos. Muito obrigado àqueles que ajudaram hoje. Eu estava bem preocupado de novo. Bem preocupado. Tá? Aliás, sobre o que eu falei disso, de eu ajudar pessoas, eu tenho ajudado pouco. Tá? Tem gente que fica magoado, que manda ajuda para mim para eu passar ajuda para outros. Sintam-se como se estivessem vocês ajudando. Por isso eu tenho dito o tempo todo. Essas ajudas, quando eu passo para algumas pessoas, e tem sido muito menos, porque tem também entrado bem menos dinheiro, tem sido muito menos do que já foi, valores pequenos, mas tudo que está acontecendo, as pessoas que até a óbito poderiam ter ido e não foram, é graças a vocês. Sintam que vocês estão fazendo a grande diferença. Vocês estão fazendo a grande mudança. Já antes mesmo da liquidez, vocês estão já fazendo a transformação. Então, graças a Deus que tem tocado o coração de cada um. E então, por isso, cada vez que eu passo um Pix para socorrer alguém, seja de 10, de 20, de 50, de 70, às vezes a pessoa precisa 50 e eu só tenho R$38,95. Eu mando tudo, vai os R$38,95 eu fico sem. E mesmo assim eu digo obrigado, Senhor, porque é mais uma pessoa que as pessoas ajudaram. Tá? Uma boa noite a todos. Eu já disse antes, né? Agora há pouco eu já falei boa noite, né? E agora eu repeti. Bom, paciência. Então, boa noite a todos. Terceira vez. Meu Deus do céu. Shalom, namastê. Um forte abraço virtual. Um beijo do Magro.